Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Leite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Leandra. Tava falando aqui, nossa, Brasília chovendo aqui, acabou o trânsito. Eu não fui nem em casa hoje, estou desde 7 horas da manhã na rua, mas vim direto, né? Sem uniforme daqui, mas enfim, vamos que vamos. É muita chuva. Nossa, aqui assim, caiu uma gota do céu, engarrafa tudo, né? Quem mora aqui em Brasília sabe de que eu estou falando. Boa noite, boa noite. É triste. Vamos lá, gente. Ficou a atividade aí para corrigir. A questão 82. Hoje estou até sem óculos. Acabou que, né, hoje era aplicação de prova, um monte de coisa, e por fim, pegou trânsito em Porto Alegre. Porto Alegre também é um negócio complicado. Gente, mas aqui é assim, alguém cuspiu no chão, engarrafa tudo. É um caos. Trânsito, assim, impossível. Eu ainda tive que abastecer, porque o carro ontem à noite entrou na reserva, e hoje de manhã não tive tempo, aí eu falei, vou ter que passar agora no posto, não tem jeito. Vamos lá. Bom, na questão 82 diz assim, ó, eterno. Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com a tamanha intensidade, que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Faça chorar, aí foi retirado um trecho aí, né? Faça chorar ou sorrir quando der vontade. Difícil é sorrir com vontade de chorar ou chorar de rir, de alegria. Faça dar um beijo, difícil é entregar a alma, sinceramente, por inteiro. Faça sair com várias pessoas ao longo da vida, difícil é entender que pouquíssimas delas vão te aceitar como você é e te fazer feliz por inteiro. Profundo aqui o negócio, hein? Fácil é mentir aos quatro ventos o que tentamos camuflar. Difícil é mentir para o nosso coração. Fácil é dizer oi ou como vai. Difícil é dizer adeus, principalmente quando somos culpados pela partida de alguém de nossas vidas. Falar é completamente fácil quando se tem palavras em mente que expressem sua opinião. Difícil é expressar por gestos e atitudes o que realmente sentimos. Carlos Drummond de Andrade. Bom, no texto predomina o quê? Sinonímia, antonímia, polissemia, paronímia, hipertrofia. Essa hipertrofia aqui, hein? Ou seja, o que a gente consegue perceber dentro desse texto? Ainda tem uma figura de linguagem aqui que é a anáfora, né? Não cai para vocês, mas é a repetição de palavras no início, né, das frases, dos versos. Então, quando tem uma repetição, a gente chama isso de anáfora. Mas para vocês não tem, então o que vocês colocaram aí na outra 2? Antonímia. E quais são as palavras que a gente percebe aí essa antonímia? Ou seja, palavras opostas, antônimo. E qual foi o antônimo aí que vocês, né, perceberam aí? Basta colocar um, né, tem mais de um, mas vamos lá, antonímia, letra B, né? B. Acho que tem um delayzinho, hoje deve estar mais delay ainda por causa dessa chuva. Aqui em Brasília, quando chove, é trânsito, é internet, espero que realmente energia, acabe energia, é uma benção. Fácil e difícil, isso, Fabiana, a gente percebe muito o tempo todo, né? No início dos versos aí, fácil é chorar, difícil é, aí, ó, chorar, sorrir, né? Fácil, difícil, fácil, difícil. Então, em vários momentos ele vai fácil, difícil, fácil, difícil. Né? Chorar, sorrir, depois, cadê? Tem mais alguns aí, né? Enfim, muito bom. Depois, na 8.3, difícil é amar completamente só. O vocábulo só pode ser usado em vários contextos, como se observa nas orações abaixo. Destaque a alternativa que traz o significado dessa palavra na ordem em que aparece. Então, vamos ver aí. Ou seja, na ordem que aparece respectivamente. Então, o primeiro só vai ser tão somente, somente, sozinha, sozinha ou somente. Aí depois o segundo só. Então, tá nessa sequência. 1, só Maria não veio à aula. 2, Maria foi só ao cinema. 3, quero só o seu bem. Então, é só substituir o só por alguma dessas palavras e a gente vai ter aí uma resposta, né? E o que vocês colocaram?
Vou tentar ampliar aqui um pouquinho minha tela, eu tô tão cegueta. Oito, três. Deixa eu pegar aqui o controle do ar. Marilu me trancou aqui no calor. Vamos lá. E aí, alguém conseguiu? 8-3? B. Vamos ver. Nossa, tá dando B aqui, hein? As primeiras também foram B, né? B, 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 da aula passada. Aí, B, B de novo. Página quase toda B. Vamos ver então a B? Somente Maria não veio à aula. Maria foi sozinha ao cinema. Quero apenas o seu bem. Letra B, muito bem. Mais um B aí. Muito bom. Muito bem, muito bom, mais um B. 8-4. Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo. Então, emergir é vir à tona e imergir é mergulhar. Emigrar, entrar no país. Imigrar, sair do país. Deletar é expandir, dilatar é denunciar. Deferir é diferenciar, diferir é conceder. Dispensa, cômodo, despensa, desobrigação. Então, o que está correto aí com sinônimo, em relação aos sinônimos aí? São palavras, na verdade, parônimas, né? E ele busca os sinônimos dessas palavras, ou seja, palavras aí que o significado, né, dessas palavras, na verdade. O que vocês colocaram na 8-4? Bruna é 8-3, não é 38. Não é só eu, não. Eu tô cegueta aqui hoje, mas não, tudo bem, o cérebro foi mais rápido, né? 8-4, Fabiano colocou A, vocês concordam que é A? Emergir, vir à tona, emergir. Imergir, mergulhar. Emigrar, entrar. Não, emigrar é justamente o contrário, é sair. Imigrar é que entrar, e aí tá sair, ou seja, tá o contrário, né? Delatar, né? Delação premiada, vem daí, né? Então você vai denunciar, vai fazer uma delação premiada. E dilatar, o trilho, né? Com calor dilatou, então ele cedeu, ele expandiu. Né? Deferir, diferenciar e diferir, conceder, também o verso dispensa, né? É a desobrigação. Fui dispensado hoje do serviço, né? Hoje eu recebi uma dispensa por recompensa, né? Então, desobrigação e a dispensa aí é o cômodo. Então, tá tudo invertido, né? Isso, a letra A. Eu fiquei preocupada, achei que era só eu. Mas tá vendo, né? Vamos lá na 8-5. Não, gente, olha, se eu ler alguma coisa errada aí, me corrijam, por favor. Eu tô sem óculos, né? Eu acabei deixando o óculos em casa, porque, como eu falei, hoje no colégio foi praticamente prova e, né, palestra e não sei o quê. E, por fim, né, deixei o óculos e não consegui voltar em casa hoje, vim direto. Vamos lá. 8-5. Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancer, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, um com os outros acho que nem sempre se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisa de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Toda saudade é uma espécie de velhice. Também, talvez então também, olha aí. Talvez então, a melhor coisa seria contar a infância. Não como um filme em que a vida acontece no tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa conexão que lhe dá sentido, princípio, meio e fim. Mas com um álbum de retrato, cada um completo em si mesmo, cada um contendo o sentido inteiro. Talvez seja esse o jeito de escrever sobre a alma, em cuja memória se encontram as coisas eternas, que permanecem. Textinho de Guimarães Rosa,
Não é nada simples, não é muito fácil. Vamos lá. Pelo sentido do texto, a palavra lembrança, em a lembrança da vida da gente, pode ser substituída sem alteração do sentido por memória, inspiração, recomendação, direção, oferenda. Isso costuma acontecer, né? Eles pegam uma palavra, destaca lá no texto, ou então puxa a frase, né, e sublinha a palavra que eles querem, volte ao texto e tente substituir, né, trazer um sinônimo para essa palavra que está destacada. Então, essa palavra lembrança, em a lembrança da vida da gente. Gente, às vezes só esse trechinho não é suficiente. Então, voltem ao texto. Às vezes é necessário a gente ler o que vem antes, o que vem depois, para confirmar a nossa resposta, tá? Mas o que vocês colocaram, então, na 8.5? Deixa eu ver aqui, talvez melhor. A lembrança da vida da gente. Tá na 4ª linha. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos. Uns com outros, acho que nem se mistura. A gente pode voltar também. Contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balanceio, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente, então, o que nós temos? A memória. Né? As lembranças são as nossas memórias aí. Não é inspiração, nem recomendação, direção, muito menos oferenda. Então, aí, memória, letra A. Muito bom. Agora vai dar tudo A, né? Vamos lá, 8.6. Assinale a opção em que o verbo contar é empregado com o mesmo sentido que apresenta em contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. Né? Esse rasa é pequeno, né? Pouca importância. Então, letra A, conto com seu apoio durante o evento. B, conte quantos livros você tem no seu armário. C, conte-me uma história romântica. D, contava com sua amizade, mas me enganei. E a E, conte comigo. Então, o verbo contar é empregado nesse mesmo sentido, contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. Então, qual é o conte aí, o conto, né, contava, que tem esse mesmo sentido? Oito meia. C. Araújo colocou C. Conte uma história romântica. Como eu falei, às vezes é bom vocês voltarem lá, né? Tá na 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª linha. Aí volta um pouquinho, a lembrança da vida da gente, ou seja, as memórias, né, da vida da gente se guarda em trechos diversos, um com outros, acho que nem se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto. Isso, do sentido de contar história, né, de falar de algo. Né, essa ideia, então é assim mesmo, porque conto com seu apoio durante o evento, né, então eu estou, né, pensando aí na sua colaboração. Conte quantos livros, aí 1, 2, 3, é contar mesmo, você tem no armário. Contava com a sua amizade, que é a mesma ideia da letra A. Conte comigo também é a mesma ideia, da A e da D. Então, conte-me uma história, ou seja, fala, né, dessa história, né, me diga sobre essa história, conte-me, relate, né? Então, perfeito. Letra C. Bom, 8.7. Comparando-se as palavras sublinhadas em a manga que chupei estava uma delícia e cortaram a manga da minha camisa, constatamos um caso de paronímia, letra A, B, sinonímia, D, homonímia, C, perdão, homonímia, D, antonímia, e cognatos. Né? Cognatos é que tem o mesmo sentido. Aí vejam, como eu falei para vocês, dificilmente eles colocam tipo homonímia e junto polissemia, né? Porque dá BO. Né? A gente teria que saber a origem da palavra, né? Porque as duas, por exemplo, são substantivo. A manga
Que chupei, a fruta é substantivo. Cortaram a manga da camisa, também é substantivo. Tanto é que os dois estão com artigo. Se tem artigo antes, são substantivos, todas as duas palavras. Então, as duas palavras são substantivo, e aí ficaria muito difícil saber se é polissemia ou se é homonímia. Aí eu teria que ir na origem da palavra. Você vai poder usar um dicionário que tenha lá a origem, lá dentro do verbete, lá explique lá, palavra do grego, palavra do latim. Então, dificilmente, é muita maldade alguém fazer esse tipo de coisa. Né? Então, assim, eu particularmente não tenho encontrado as duas juntas, né, na prova. Então, se, né, não é polissemia, é homonímia. Né? Paronímia, não são palavras parônimas, porque elas são iguais, idênticas. A pronúncia, né, a parte auditiva, aí, fono, né, se escreve do mesmo jeito, tem a mesma grafia, então ela é homógrafa, ela é homófona, né, então ela faz parte de uma homonímia. Paronímia, como a gente viu lá, né, dilatar, delatar, retificar, ratificar, são palavras muito próximas. São sinônimos? Não são sinônimos. São antônimos, palavras contrárias? Não. Então, por eliminação. Né? Cognatos, ou seja, aquela palavra que parece e é, né? Porque tem os falsos cognatos, né? Que são aquelas que parecem, mas não são. Né? Palavras bem parecidas, mas... Então, aí é homonímia. Tá? Letra C. Bom, vamos a 88. Quadrinho aí da Mafalda, né? Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Toma, bang, bang. Ah. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Observamos na tirinha Mafalda, de Quino, que a palavra cultura adquiriu uma multiplicidade de sentidos. Essa multiplicidade de sentidos que uma mesma palavra pode apresentar em diferentes contextos de uso. Chama-se o que? Acho que a gente até já usou essa tirinha em outra questão. Se eu não me engano, a gente já viu essa tirinha. Só que era com outra questão, era outra coisa. E aí, ela é hiperonímia, polissemia, hiponímia, ambiguidade, sinonímia. Lembra? Hiper, né? O geral, hipermercado, né? Hipo é menor. Né, polissemia, enfim, o que vocês colocaram? 88. Ambiguidade. Ambiguidade são palavras que têm duplo sentido. Né? É hiperonímia. A gente tem que focar na palavra cultura, tá? Ó, você leu isso, aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura, aí e bate, quebra, e não sei o que, e atira. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Então, essa palavra, cultura, aí, acabou adquirindo, né, vários sentidos. Então, o que a gente tem nesse caso? B, polissemia. Ou seja, em todo momento ela é escrita cultura, cultura, normal. Né? A gente vê aí a palavra cultura sendo escrita da mesma forma. Só que ela ganhando algumas conotações, né? Então, a veículo de cultura e veículo de cultura, e aí se eu fosse a cultura, então, ou seja, saltava, né, desse veículo aí a pé, porque para eles também a ideia do veículo, né, é um meio de locomoção aí. Então, letra B, foi ganhando outras conotações, outros sentidos, tá? 8.9. Entende-se por polissemia. E vamos ver aí o sentido da palavra. Letra A. Conjunto de significados, cada um unitário, relacionados com uma mesma forma, ou seja, a polissemia consiste em uma palavra que apresenta vários significados. B. A tendência que o falante, culto ou inculto, revela em aproximar uma palavra a um determinado significado, com o qual verdadeiramente não se relaciona. C. Erro no emprego de uma palavra em um contexto inapropriado de interação verbal. D. Erro de sintaxe, que torna a palavra incompreensível ou imprecisa, ou inadequação de se levar para uma variedade de língua a norma de outra variedade.
É, colocação de uma expressão fora do lugar que logicamente lhe compete. Então, qual é aí a ideia da polissemia? Poli, vários, né? Semia, sentido. E aí? Oito, 9. Araújo colocou A. A também, leite, muito bem. Então, poli, vários, semia, significado, sentido. Então, é um conjunto de significados, cada um unitário, relacionados com uma mesma forma, ou seja, a polissemia consiste em uma palavra que apresenta vários significados. Como a manga fruta, a manga da camisa, né? O verbo mangar, né? Eu fui conhecer no Acre, né? Quando alguém falou assim, ele está mangando de mim, aí eu, o que é? É engraçado esse nosso país, né? Como nós temos, eu costumo dizer que o Brasil é como se fossem vários países dentro de um só, né? Porque é tanta palavra diferente, né? Aí no sul, né, leite, o piá, né, a chimia, né, a geleia, geleiazinha lá de uva para passar no pão lá é uma chimia. Enfim. E aí nós temos, né, várias palavras, né, tipo, eu sei que a espécie é um pouco diferente, mas você tem a bergamota, você tem a tangerina, a mexerica, né, aipim, mandioca, macaxeira, enfim. Bom, questão 90. Aí tem aí uma galerinha na rede, bem pequenininha, tá escrito assim, rede social, e aí o camarada ali, o pai, né, de família, tem um pai, a mãe, né, aparentemente, e a molecada aí, né, várias cabecinhas. Então, rede social, aqui em casa é outra coisa. Então, a gente tem a rede social, nós temos aí, né, o Facebook, o Instagram, né, o WhatsApp, enfim, várias, né, formas de se comunicar aí. E temos a rede social, né, da casa deste senhor, que é uma rede que está sendo socializada, né? Todo mundo está usando ao mesmo tempo, inclusive. Bom, o efeito de sentido da charge normalmente, gente, é feita para satirizar, ironizar, né? Chamar a atenção de alguma coisa. Então, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre ao quê? A letra A, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos, né, da expressão rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular. B, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. C, homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. D, personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. E é a antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. O que vocês colocaram nessa 90? Né? Araújo, Leite, Fabiana aí foram de A. Exato. Né? Eles usaram o termo a rede social, só que para uns a rede social significa uma coisa. E não necessariamente, gente, é rico e pobre, tá? Porque aqui ele, algumas alternativas, ele coloca aqui, né? Ó, na D, personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Você é rico? Né? Você tem rede social, não tem? Você é rico? Né? Então, assim, não necessariamente é rico e pobre. Tá? Então, cuidado aí também, que às vezes nessas comparações vão além, né? E a gente acaba, né, pegando um rumo diferente aí. Então, polissemia, ou seja, o múltiplo sentido da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende vincular. Ele quis mostrar que, né, ele não tem rede social, provavelmente nem tem internet, né, com esse monte de gente aqui para sustentar, possivelmente ele nem celular, né, nem computador, muito menos internet aí. Tá? Então, aí seria realmente a polissemia. Né? Para ele, a rede social é outra coisa. Tá? Então, vamos lá. 9.1.
Marque o item em que se classificou erradamente o par de exemplos. Então, nós temos seção com 3 S e seção com C cedilha. Nós estamos dizendo que isso são homônimos homófonos. Efêmero, breve, são sinônimos. Então, nós estamos procurando a errada, tá? Marque o item que se classificou erradamente. Gente, marquem essas palavras. Vou dizer por quê. Nós, né, somos de uma geração, eu, vocês, né, vocês aí um pouco mais novos, mas enfim. Nós somos de uma geração, só mudou a geração em 95, então vocês são da minha ainda. Né? A Z foi só em 95. Então nós somos uma geração que a gente sempre foi habituado a marcar a alternativa correta. A gente sempre aprendeu na escola, marca a alternativa correta, marca a alternativa correta. Né? E essa última geração não, já começou a marca a alternativa incorreta, marca a alternativa que não pertence, marque. Então a gente tem que ficar ligado, porque na nossa cabeça às vezes a gente tem aquela coisa de marcar, certo? Aí você vê logo a primeira, seção, homônimos, homófonos, tem o mesmo som, homo igual, fono, som, essa aqui mesmo. Aí, puf, já marcar e nem lê o resto, tá? Então, circulem, né? A que não pertence, a incorreta, né? Então, marque o item que se classificou erradamente e não está destacado erradamente. Então, você já circula na sua prova, a prova é sua, rabisque. Aí temos efêmero, breve, que são sinônimos, retificar, ratificar são homônimos homógrafos, calmo, agitado, antônimos, infligir e infringir. Parônimo, vocês colocaram o que nessa 9.1? Isso aí o povo ficou na dúvida. 9.1C, o Araújo colocou. C também, Fabiano. Isso, ó, seção. Som. Homo igual, fono, som. Efêmero, breve, porque efêmero é passageiro. A vida é efêmera, a vida é passageira, breve, curta. Então é sinônimo. Calmo e agitado são palavras opostas, né? Antônimos. Infligir, infringir são parônimos, são palavras parecidas, no som muito parecido, como retificar e ratificar. Retificar e ratificar são parônimos, né? Significados diferentes, retificar, consertar, por isso retífica de motor, você vai consertar o motor, né? E ratificar é confirmar, corroborar. Então, eu vou confirmar essa questão, tá certa, né? E aí elas não são homônimas homógrafas, porque homógrafos, homo igual, grafos de grafia escrita igual, não é, porque um é re, o outro é ra. Então, aí seriam parônimos. Aí, letra C. Vamos à próxima, 9.2. Estão corretamente empregadas as palavras na frase. Os noivos receberam os cumprimentos no salão de festas. O detetive que investigava o caso agiu com descrição. C. O motorista foi autuado porque infligiu a velocidade permitida. D. As denúncias contra o deputado emergiram durante a eleição. E os erros foram prontamente ratificados pela professora. E aí? Nove, 2. Nove, 2A. Lá. Vamos ver, os noivos receberam os cumprimentos, né? Parabéns, né? No salão de festas, isso. Cumprimento, tamanho, cumprimento, parabéns, oi, tudo bem, olá, né? B, o detetive que investigava o caso agiu com descrição. Qual que seria, então, a forma correta aqui? Qual seria a palavra certa?
Coloquem aí na B, na C e na D. Já que a resposta é A, né, como é que seria, então, se nós fôssemos corrigir? É bom que a gente já vai fixando, né? Vamos colocando algumas palavras aí já, né, no nosso vocabulário. E aí, na B, qual que é o problema? Seria qual a palavra correta? Na C, na D e na E. Qual que seria a palavra correta? Descrição, exatamente. Ele é discreto, não é descrição. Eu vou descrever, né? Esse quadro, né, tem tanto de largura, tanto de altura, né, branco, enfim, vou descrever, é uma descrição. Então, é descrição. Na C, qual que seria a palavra correta? É que o povo ainda tem que corrigir. Infringiu, exatamente. O Paulo já botou todas aí. Infligiu, não, ele infringiu, né? Então, ele não obedeceu às regras, né? Ele saiu ali da regrinha, da lei, né? Então, ele infringiu a velocidade, ele estava além, né, da velocidade permitida. Na D, ele não obedeceu, né? Na D, as denúncias contra o deputado emergiram, não. Emergiram, elas surgiram, emergiram durante a eleição. Os erros foram prontamente ratificados, confirmados? Não, eles foram corrigidos. Eles foram retificados pela professora, né? Ela não disse, não, é isso mesmo, né? Não, ela consertou os erros. Então, letra A, muito bem. Vamos a 9.3, está aqui. Temos aí também uma tirinha, né? Não importa se você é feio ou bonito, importa é o que você tem por dentro. Então, eu acabei escrevendo aqui embaixo, né? Não importa se é feio ou bonito, importa o que você tem por dentro. Geralmente a gente faz isso, nem lembrava que eu tinha digitado aqui, porque às vezes a imagem está tão ruim, né? E a gente acaba digitando. Então, na tira, observa-se um exemplo de polissemia, antonímia, sinonímia, hiperonímia ou nenhuma delas. E se vocês acharam a letra, diz qual foi aí a alternativa que vocês encontraram, a palavra, enfim, que vocês encontraram para justificar a resposta de vocês, por favor. B, vocês colocaram, então, antonímia. E onde é que eu encontro essa antonímia? Feio, bonito, perfeito. Palavras contrárias, não importa se você é feio ou bonito, importa o que você tem por dentro. Palavras contrárias, feio e bonito. Então, antonímia. 9.4. Para responder à questão, considere o texto abaixo, minha vida. Minha vida não é tempo que corre do meu Natal à minha morte. Natal aí, nascimento, né? A minha morte. Minha vida é o meu dia de Natal, dia da minha morte. Nossa. Bom, em Culpas do Jorge aí, né, poesia completa, Maceió. No poema aparecem os vocábulos vida e morte, né, que sendo antônimos contribuem para o desfecho paradoxal expresso nos dois últimos versos. Né? Então traz uma ideia paradoxa. Quanto às relações semânticas, sentido, significado dos pares de palavra abaixo, qual das alternativas apresenta um erro? Então, estou dizendo que extroversão e introversão são antônimos. Esperto com X, esperto com S, são homônimos, né? Homonímia. Ratificar e retificar é paronímia, são parônimos. Pelo, que é a contração prepositiva, né? Por, dele, né? Pelo, e pelo substantivo, né? O pelo substantivo.
pelo do braço, né? Homonímia. Concerto, ajuste, sinônimo. Então, no poema, tá? Quantas relações semânticas dos pares de palavra abaixo, qual alternativa apresenta um erro? Qual é que está errada? É a E? Por que ela está errada? Extroversão e introversão são palavras contrárias. Né? Extra, fora, intro, dentro. Introversão, então fora, dentro, certinho. Esperto, esperto são palavras, mesmo som, homônimos, né? Até são homófonas, homonímia, né? Homônimas, homófonas, que tem homônimas, homógrafas, que é a grafia, então elas têm o mesmo som, esperto, esperto. Ratificar e retificar são parônimas, né? Palavras muito parecidas, troca normalmente uma letra. Pelo da contração, pelos substantivos, homônimas, homófonas. É o mesmo caso do esperto, né, da B. E aí deveria ser o quê? Né? O ajuste, eu vou fazer um ajuste no meu carro, eu vou fazer um conserto. Esse conserto não pode ser perfeito, Paulo. Esse conserto não pode ser com C. O concerto com C é da banda de música, né? Vai fazer um concerto. Agora, esse concerto de consertar alguma coisa com S. Então, letra E. Maravilha. Isso, concerto com C é musical. Maravilha. Bom, 9,5 para fechar aí. Os hiperônimos de gato, rosa e amor são, respectivamente, esporte, órgão, sentimento, insetos, mamíferos, veículos, felino, flor, sentimento, felino, sentimento, esporte e felino, sentimento, órgão. O que vocês colocaram, então, né, nessa sequência aí? Lembra que gato é o menor, né? O hipônimo, e aí qual seria o maior? O hiperônimo, né? Como eu falei, é você lembrar que hipo são os itens do supermercado, hiper é o hipermercado, né? Que abraça todos os itens, né? Para você não esquecer. C. Então, gato é um felino. Existem vários felinos, né? E o gato é um deles, né? Então, felino é o hiper. A rosa é a flor. Existem várias flores, né? O girassol, a rosa, o cravo, né? Então, flor, hiper. A rosa é só uma espéciezinha, né? Amor, né? Algo também pequeno, né? Dentro de pensar em sentimentos, tristeza, alegria, né? Felicidade, enfim. E aí nós temos o amor, que é o sentimento, letra C. Essa de hipônimos e hiperônimos é bem tranquilo, né? Bom, fechamos aqui. Podem aí fazer o print, né, para depois vocês conferirem direitinho aí o gabarito. E nós vamos então para a coesão e coerência. Até agora, várias coisas aqui, né, trabalha questão de redação, né? Estrutura de texto dissertativo, técnica e estratégia de leitura, a significação das palavras, coesão, coerência, tudo isso a gente trabalha quando vai mexer com redação. Por isso que eu acho que não vai demorar muito, eles vão acabar incluindo aí a redação no concurso de vocês. Bom, vamos lá? Deixa eu tirar aqui, gente. Vou sair da janelinha, senão vai cortar. Bom, hoje nós vamos falar de coesão e coerência, tá? Então, vamos começar pela coesão. Muita gente, antes de partir para cá, deixa eu comentar uma coisa. Muita gente coloca que coesão e coerência é a mesma coisa. Não é, tá? A coesão, ela tá no papel, ela tá escrita. A coerência tá aqui na cabeça, né? Porque a coesão você vai ver os elementos aqui, né? As conjunções, as preposições que vão conectar, vão ligar as frases, as orações para dar sentido ao texto, para deixar o texto conectado e não ficar assim com frases soltas. Já a coerência está no sentido. Será que isso realmente está coerente? Será que isso aí faz sentido?
Né? Quando você lê uma coisa assim que está mal escrita, você olha, ou seja, faltou coerência. Como assim, né? Então a gente vai falar um pouquinho das duas agora, tá? Vamos lá. Então, coesão textual. O que é coesão? O termo coesão significa união, mas é uma união íntima entre as partes de um todo. Se, por exemplo, afirmarmos a coesão entre os jogadores, isso vocês escutam muito, né? Quando estão aí ouvindo aí alguém comentar, os comentaristas aí de futebol, né? Então, se, por exemplo, afirmamos a coesão entre os jogadores daquele time, significa que existe união entre os jogadores, que eles atuam em conjunto, né? E não de forma isolada. Então, que eles estão jogando, né, em equipe, né? Então, colaborando uns com os outros, né? Enfim. Da mesma forma, podemos dizer que um texto com coesão é aquele cujas frases, cujos parágrafos estão unidos, como se tivessem sido costurados uns aos outros. Isso não significa que um texto terá também um único parágrafo ou uma única frase, né? Então, o texto vai estar sendo costurado, mas não é também um único período. A gente, né, vai ter vários períodos aí dentro de um texto. Para deixar um texto coeso, usamos alguns recursos, alguns elementos de coesão, que são palavras que estabelecem relações entre os termos de uma frase, ou entre as próprias frases, ou entre um parágrafo e outro. Então, quem vai nos ajudar muito aqui vai ser as conjunções, né? Elas vão nos ajudar muito. Deixa eu ver que o Paulo botou aqui 1.500 redações para corrigir a boca da Isiana. Ah, mas eles contratam. A ESA também contratou pessoal, né? Eles abriram um edital e contrataram o professor para fazer correção. Então, isso aí, se colocar a redação, vai ter que contratar uma banca, que implica em gasto, mas vão gastar isso para ampliar a prova. Pode ser. Né? A ESA, eu sei que tem anos aí que eles contratam, abrem um edital e fazem uma contratação para fazer correção. Mas é isso. Mas não é tanto também não, gente. Eu corrijo aqui rapidamente, assim, em cursinho, umas 300 redações. Né? Mas aí alguns professores. Enfim, mas vamos lá. Agora, o inglês também eu acho que não vai demorar muito, viu? É concurso. Bom, vamos lá. Alguns recursos de coesão. Número 1, coesão referencial. Então, os elementos, a gente não precisa decorar esse nome. Ninguém vai cobrar de vocês, se isso é coesão referencial, se é coesão sequencial, que tipo de coesão é essa? Não. Mas é só para ficar mais didático, para a gente poder entender cada uma delas, tá? Então, eu separei aqui de uma forma que a gente consiga ler, relembrar, entender, né? Então, a coesão referencial, os elementos de referência são aqueles que não têm um significado por si mesmos, pois remete a outros itens do texto que são necessários à sua interpretação. Então, na coesão por referência, há total identidade referencial entre o item de referência e o item pressuposto. Ou seja, em vez de simplesmente repetir uma palavra já utilizada, nós fazemos referências que remetam a ela no curso do texto. Tá? Aqui tem exemplo, né? Porque a gente fala na teoria, né? E chega uma hora que a gente já não entendi. Né? Então, vamos ver aqui o exemplo. Ó. Pedro e Maria são crianças ingênuas. Eles quem? Pedro e Maria. Então, para eu evitar essa repetição, Pedro e Maria são crianças ingênuas. Pedro e Maria, blá, 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 blá. Pedro e Maria. Então, eu usei o eles e aí retomei. Então, fiz referência a eles. Então, isso é a coesão referencial. Então, eles aceitaram doces de estranhos. E essa referência ela é pessoal, né? Porque nós retomamos aí as pessoas, né? O Pedro e a Maria. Maria foi mal em todas as provas, menos nesta, né? A que tratava de pronomes. Então, é referência demonstrativa. Esse nesta, né? O que, por exemplo, essa volta. Então, nessa retoma o que passou. O nesta, ele
vai falar daquilo que ainda virá. Ó, até aqui, Maria foi mal em todas as provas, menos nesta. Eu ainda não sei que prova é essa, né? Agora, quando vai projetar algo ainda para frente aí, ó, aqui tratava de pronomes. Ah, tá, agora eu sei que prova é essa. Tá, então, nessa, normalmente resume a ideia anterior e o nesta vai projetar algo que ainda virá, tá? Então, aí a referência demonstrativa, porque é um pronome demonstrativo, né? Este, esta, isso, aquilo, né? Enfim. E assim, essa discussão, ou seja, uma discussão que já foi, né, mencionada, alguma situação que já passou. Então, essa discussão está sendo igual à de ontem. Aí, esse igual a é referência comparativa, para não ter que falar de novo discussão. Ó. Essa discussão está sendo igual à discussão de ontem. Aí a gente acaba fazendo aí uma pequena elipse, né? Subtraindo aí a palavra discussão para evitar realmente essa repetição. E aí a gente faz essa referência comparativa, né? Que essa discussão está sendo igual à discussão de ontem, né? Então, igual à de ontem. Bom, aí eu coloquei aqui um textinho, né? Para a gente poder entender como é que funciona, tá? Esses elementos de coesão, como eles funcionam, e fazem essas referências para evitar a repetição. Tem uma legenda ali, né? Então, número 1, né? Lá embaixo, voltando-se apenas referências feitas a Zico, no texto podemos apontar 1, uso de nome completo, 2, o apelido, 3, epíteto. Epíteto é o quê? É um substantivo, adjetivo, expressão que qualifica dado nome. Né? O 4 é uma pronominalização, esse palavrão, ou seja, vou usar em forma de pronome. 5, vamos usar um hiperônimo, né? O hiper, né? Um grau, uma classe, um grupo. O 6 é um dado cultural, o 7 repetição e o 8 é elipse, que é a subtração. Então vamos ver lá como é que ficou o texto. Ó, Arthur Antunes Coimbra, aí ou seja, usamos o nome dele completo, né? É o maior nome da história do Flamengo. Desde a infância passada no subúrbio carioca, o jovem Zico, aí ó, já usou apelido, para não falar de novo o nome. Né? Ah, mas mesmo que usasse só Arthur, mas ia ficar repetitivo. Desde a infância passada no subúrbio carioca, o jovem Arthur. Não, e ele é conhecido como Zico. Né? Então ele usou aí o apelido dele. Já se revelava um talento incomum para o futebol. Só havia um problema, o Galinho de Quintino. Galinho de Quintino também era uma forma, né, que ele era chamado, porque ele morava em Quintino. Né? Então é um epíteto, ou seja, um substantivo, adjetivo, expressão que qualifica dado nome. Né? Então ele também era conhecido como Galinho de Quintino. Era um tanto franzino para um esporte que cada vez mais exigia preparo físico. A saída foi submetê-lo, submeter quem? Ele. Submeter o Zico, submeter-lo. Então, submeter ele. E aí a gente vai usar na forma de pronome, o lo, né? Esse texto ele é bem excelente, que você é flamenguista, né? Não, ele é muito legal para a gente perceber vários elementos de coesão, né? Que fazem referência, ele é bem legal. Mas o texto é ótimo, excelente, né? Olha, os flamenguistas já me abandonaram. Ou os vascaínos e os outros. Só ficaram os flamenguistas. Ah, vamos lá. A saída foi submetê-lo a uma intensa bateria de exercícios que o tornaram, mais uma vez, o 4 aí, ó. Usamos o pronome o, tornaram ele. Né? O tornaram um jogador completo, corpo e mente integrados. Daí, para que ele, aí ele de novo, né? Então nós usamos 3 pronomes, o lo, o o e o ele. Né? Se tornasse o grande ídolo que todos conhecemos, foi apenas um passo. Por mais de uma década, o craque aí é um hiperônimo, nós temos vários craques, né? Então, temos aí Neymar, Ronaldinho, Zico, né? Se a gente for olhar na história, aí tivemos vários craques. Então, craque aí é o hiper, né? E os pequenos aí, né? O pormenor é um item, né? Então, Zico, né? Como eu falei, Neymar, entre outros.
Então, o craque colecionou títulos e alegrias para o seu quem? Dele, né? De novo um pronome, o seu clube. Sua única frustração, ou seja, a frustração de quem? Dele. Aí, de novo, a gente está usando um pronome para evitar, né, a frustração de Zico, né? Enfim. Sua única frustração, no entanto, foi nunca ter sido campeão do mundo pela seleção brasileira. Mesmo assim, as glórias conquistadas pelo campeão do mundo de 1981, aí é o dado cultural, né? É o item 6. Tá? Então, não necessariamente essa informação precisaria estar no texto, mas aí te traz aí um dado cultural. Né? As glórias conquistadas pelo campeão do mundo de 1981 superaram de longe as decepções. Zico, aí já é uma repetição, porque já mencionou Zico lá em cima, na segunda linha. Né? Aí usou também o apelido dele, mas é repetição porque já foi mencionado anteriormente. Aí o item 7. Zico ainda atuou como jogador pela Unidense, da Itália, e pelo Kashima Antlers, né? Acho que é isso, do Japão. Como técnico, né, elipse, coordenou. Quem é que coordenou? Ele. Como técnico, ele coordenou, Zico coordenou. Vejam que houve a supressão da palavra. Né? Então, como técnico, vírgula, coordenou. Então, nós retiramos, mas dá pra, né, fica subentendido o termo, que está se referindo a ele. Né? Então, como técnico, ele coordenou, nós tiramos, elipse. A seleção japonesa. O Fenerbahçe, é isso? Não sei. Da Turquia e, atualmente, né, ele comanda, ou seja, comanda, né, o CSKA, sei lá, de Moscou, CSKA de Moscou. Eu, como muito ligada, né, a futebol, enfim. Entendi. Flamengo hiperônimo, Vasco hipônimo. Nossa. Olha só, vocês estão botando palavras na minha boca. Eu não falei isso, hein? Eu disse aí que existiu um hiperônimo. Não tinha nada a ver, olha só. Mas, enfim, vejam que dentro de um texto nós temos vários elementos que às vezes a gente nem percebe, nem presta atenção, né? Então, nós temos vários termos de referência, vários elementos de coesão para evitar repetição. Já pensou que toda vez que aparecesse um númerozinho desse, nós colocássemos Zico, por exemplo? Os apelidos para depois jogar no texto? Então, ele já colocou logo no começo, ó. Arthur Antunes Coimbra geralmente já começa na própria introdução o nome dele completo. E aí logo depois ele coloca ali na segunda linha o jovem Zico. Então, desde a infância passada no subúrbio carioca, o jovem Zico, quem é o jovem Zico? O Arthur Antunes Coimbra. Então, isso já fica logo subentendido. Né? E aí depois, óbvio que ele vai, né, colocando outras coisas. Porque não sabemos o apelido dele, mas quem não conhece no início fica meio perdido. Não, porque ele coloca ali já o jovem Zico, ó, desde a infância passada, no subúrbio carioca, o jovem Zico já se revelava um talento em comum. Já falou lá no começo que ele é o maior nome da história do Flamengo. Aí depois ele retoma, né, o assunto aí, ó. Desde a infância passada no subúrbio carioca, o jovem Zico já se revelava um talento em comum para o futebol. Então, quem era esse talento em comum para o futebol? O maior nome da história do Flamengo, ou seja, Arthur Antunes Coimbra. Então, ele não precisa falar, né, com todos os detalhes, mas ele deixa entender. Ele vai costurando o texto de uma forma que mesmo quem não conhece Zico, né, consegue perceber, porque ó, já se revelava um talento incomum para o futebol. A gente já mencionou anteriormente que ele foi o maior nome da história do Flamengo. Né? Beleza, então vamos seguir. Então, só para vocês verem que quantos elementos nós temos que foram retomando coesão referencial. E muitas vezes a gente lê o texto e nem percebe, né, que isso foi feito para evitar repetição. Já pensou, toda vez que fosse falar qualquer coisa, aí botasse lá, Zico. Aí Zico já se revelava um talento comum para o futebol, só havia um problema. O Zico era um tanto franzino para o esporte. A saída foi submeter Zico a uma intensa bateria de exercícios que Zico, né? Então, enfim, que tornaram Zico, na verdade, um jogador completo. Então,
Veja que o tempo todo ia ficar zico, 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 né? É muito repetitivo. E aí a gente vai usando alguns recursos para evitar essa repetição. Bom, então o texto anterior apresentou, então, os mecanismos de coesão referencial, aqueles que fazem remissão a outro elemento da malha textual. Tal remissão pode ser anafórica, ou seja, o que é anafórica? Ana, né, vem do latim, antes. Então, anafórica é referente ao elemento que já foi citado, já foi mencionado anteriormente. Ou catafórica, então, um elemento aí, né, que vai ser ligado a um elemento que ainda vai ser mencionado. Aí eu coloquei 2 exemplos aqui. Então, ó, reivindicamos isto, isso é catafórico. Também não precisa decorar esses palavrões não, tá, gente? É só para a gente compreender. Reivindicamos isto. O que nós reivindicamos? Ainda vai vir. Se eu parar aqui, eu não sei o que nós reivindicamos. Aí agora eu vou colocar o isto é o que ainda vai vir. Né? Lembra do esta, nesta, isto, nisto, né? Moradia, saúde, educação. Então eu ainda vou projetar. E aí a anafórica que já passou, ó, o presidente anunciou boas medidas. Ele conseguiu acalmar os ânimos. Ele quem? Ele, o presidente. E aí eu retomo, né, o presidente aí usando o pronome ele. Então anáfora, né? Então anafórica e catafórica, tá? Então o exemplo aí só para não esquecer. Bom, assim os principais mecanismos para a consecução, né, da coesão referencial na superfície do texto são pronominalização, então a gente vai perceber os pronomes, né? Sejam os pronomes em questão retos, oblíquos, demonstrativo, possessivo, relativo, indefinido, de tratamento. Então são pronomes que vão retomar, né, algo no texto, para evitar repetição. Processos de sinonímia, ou seja, sinônimo, há incluídos os hiperônimos e hipônimos representando sinônimos. Então a gente pode ter dentro do texto aí os hipônimos e os hiperônimos para retomar? Podemos sim, com certeza. Exemplo, automóvel é hiperônimo de carro, né? Pois podemos dizer que na hierarquia dos significados, tal palavra está acima da segunda, uma vez que é mais generalizante. Então, por outro lado, a palavra formiga é hipônimo de inseto, né? Isso a gente já viu na aula passada, pois expressa ou determina apenas uma das espécies de inseto existentes no mundo. Quantos insetos nós temos, né? Mosca, né? Mosquito, enfim, a formiga. Então, observe que um conjunto de palavras denomina o grau do conjunto, se é de ordem crescente ou decrescente, como se fosse aí uma cadeia alimentar das palavras, né? Bom, a elipse, ou seja, a própria supressão da referência, é bom a gente conhecer esses termos, né? Eles não vão estar cobrando de vocês, essa palavra aqui seria o quê? Uma elipse, uma pronome... Não. Mas assim, se eles citarem também no comando da questão, vocês sabem do que se trata, não fiquem tão perdidos, né? Porque às vezes surge lá a palavra elipse. Pô, nem lembro, eu lembro que eu vi essa palavra uma vez lá no meu ensino médio, mas faz tanto tempo que eu nem lembro o que é isso. Então, só para a gente, né, ter uma noção. Elipse, ou seja, a própria supressão da referência direta, por esta estar óbvia, já está óbvia no contexto. Então, o que seria isso? Ó, chegamos cedo hoje. Quem é que chegamos? Nós. Não há necessidade de botar o pronome aí, né? Ele foi ocultado nesse caso. Por quê? Porque a desinência do verbo já acusou. Chegamos, só pode ser nós. Cheguei, quem é que cheguei? Eu. Né? Chegou ele ou ela. Né? Então, a desinência do verbo acusa o sujeito. Nominalização, ou seja, a utilização de um substantivo que retoma semanticamente, lembra que toda vez que a gente fala de semântica, a gente fala de sentido, um verbo utilizado no texto, né? Então, o professor lembrou que viajou ao Espírito Santo e o professor lembrou da viagem ao Espírito Santo. Então, ele lembrou que viajou, uma coisa, né? Agora, o professor lembrou da viagem que ele fez ao Espírito Santo. Uso de epítetos, menções culturais de mundo, né, quando se traz ao texto uma informação ou atribuição que normalmente funciona como referência de conhecimento universal. Né? Aí alguns exemplos, por exemplo, Joaquim José da Silva Xavier. Quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Tiradentes. Né?
Quem foi o maluco, beleza, né? Raul Seixas, né? Se falar maluco, beleza, opa, já remete logo a Raul Seixas. Então é isso. Bom, repetição parcial ou integral do nome. O presidente russo, Vladimir Putin, superou o americano Barack Obama. Putin desbancou, veja que eu já não usei mais o nome inteiro. Desbancou Obama. Quem é Obama? Barack Obama, na lista dos mais poderosos da Forbes. Né? Então, a gente pode simplesmente usar aí parcialmente o nome, não utilizar todo ele e retomar. Bom, outra é coesão por substituição. Como eu falei, gente, é coesão referencial por substituição. A gente não precisa memorizar esses nomes, tá? É para conhecer mesmo. Ocorre quando um item é colocado no lugar de outro elemento do texto ou até mesmo de uma oração inteira. Então, a gente o substitui, às vezes, uma oração inteira ou algum item, né, por um outro. Vamos ver aqui, né? Já um exemplo. Ó. Na coesão por substituição, a identidade referencial entre o item de referência e o item pressuposto não é total, ou nela há uma especificação nova, pelo menos a ser acrescentada, que exige um mecanismo que seja gramatical e não semântico. Então, aí a questão é gramática e não sentido. Aí vamos ver aqui os exemplos. Ó. Pedro estudou muito para a prova e Maria também. Maria também o quê? Maria também estudou muito para a prova. Então, o também resumiu toda essa estrutura. Né? Já pensou se não existisse o também aí, né? Então, Pedro estudou muito para a prova e Maria estudou muito para a prova. Né? Aí era mais fácil colocar, né? Pedro e Maria estudaram muito para a prova. Então, usei o também e aí retoma. Pedro comeu pudim depois do almoço. Maria fez o mesmo, fez a mesma coisa. O quê? Comeu pudim depois do almoço. Então, veja que alguns elementos acabam retomando todo um termo, toda uma oração, toda uma estrutura. Eu tomei um sorvete de chocolate, Pedro tomou um de flocos. Tomou um quê? Um sorvete de flocos. Temos a coesão sequencial. Então, ocorre à medida em que um texto, ele progride, né? O nome já diz, sequência, né? E entre seus fragmentos vai se estabelecendo uma relação pragmática e ou de significado. Esse tipo de coesão é feito através de palavras de transição, como por outro lado, outro sim, né? O Milico adora o outro sim, né? Simultaneamente, conforme e assim vai. Bom, lembre-se, um texto não é um amontoado de frases. Né? Então, essas se conectam por meio... essas o quê? Essas frases, né? Veja que o essa retoma aí. Se conectam por meio de mecanismos que garantem fluxo de informação e continuidade ao texto. A coesão sequencial é, assim, a argamassa textual, né, criando os pontos de junção que garantem justamente que o texto não seja uma sucessão descontínua de frases. Então, para que a gente consiga, né, costurar o texto, para que a gente consiga garantir aí, né, a continuidade do texto e trazer coerência, a gente precisa realmente desses elementos, né? E evitar também repetição. Quando a gente vê um texto com muita repetição, a gente perde até a atenção nele. As palavras que são repetidas começam a aparecer, a pular, a saltar, né? Que nem eu estava corrigindo a redação de uma aluna esses dias. Ela falava sobre o empoderamento da mulher, aquela coisa toda. E ela escreveu 17 vezes mulheres. Chegou um ponto que você já não presta atenção mais no conteúdo, né, no contexto, na história, nos argumentos. Você só consegue ver mulheres, 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 mulheres. E aí realmente se torna bem cansativo o texto, né? Então a gente tem muito esses recursos, tá? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, esse texto aqui é No Meio do Caminho, do Carlos Heitor Coni. O homem andando aí veja, foi usando alguns elementos aí para conectar o texto, né? Para não deixar só ponto, vírgula, ponto, vírgula, ponto, vírgula, né? Então temos aí a conjunção aditiva, depois a gente vai falar sobre as conjunções, né? Então, e andando encontrou uma pedra no meio do caminho.
Milhões de homens encontram uma pedra no caminho e dela se esquecem. Um poeta que talvez nunca tenha encontrado pedra nenhuma, que fatalmente esqueceu muitas coisas, esqueceu caminhos que andou e pedras que não encontrou. Fez um poema dizendo que nunca esqueceria a pedra encontrada no meio do caminho. Estou fazendo aí uma referência a Carlos Drummond de Andrade, né? Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra, enfim. Se a rosa é uma rosa, a pedra deveria ser uma pedra, mas nem sempre é. No meu primeiro dia de escola, do qual seria expulso por não saber falar o mínimo que se espera de uma criança, minha tia e madrinha, que nós chamávamos de Doneta, mas tinha outro nome do qual me esqueci, levou-me pela mão em silêncio. E em silêncio ia eu, sem saber o que representava o primeiro dia de escola. Quando percebi o que seria aquilo, misturar-me a meninos estranhos e ferozes, ficar longe de casa e da mão da minha tia e madrinha, entrei a espernear aos berros aos quais mais tarde renunciaria por inúteis. Foi então que a tia e madrinha definiu a situação dizendo com sabedoria: são os abrolhos, meu filho. Sim, os abrolhos começaram e até hoje não acabaram. Não sei bem o que é um abrolho, mas deve ser uma pedra no meio do caminho da gente. Então veja que ele está usando por, o então, mas, porém, vários elementos, né? A diferença mais substancial é que bastou uma pedra no meio do caminho para que um poeta dela não se esquecesse. Então vejam que para dar continuidade, né, ao texto, sem estar, né, quebrando, né, esse texto somente com vírgulas e pontos, né, a gente vai utilizando alguns elementos para costurar. Não sendo poeta, não me lembro de ter topado com a pedra nenhuma no meio do caminho, mas, né, porém, em matéria de abrolhos, sou doutor, mesmo não sabendo em que consiste um abrolho. Como disse acima, tiraram-me daquele abrolho inicial porque não sabia falar. Aprendi a escrever mal e porcamente, e os abrolhos vieram em legião. Faço força para esquecê-los, mas volta e meia penso que seria melhor encontrar uma pedra no meio do caminho. Então, tudo que está em negrito aí são elementos, né, de coesão para que a gente consiga costurar esse texto e não haja tanta ruptura. Então, valores semânticos dos conectivos, né, todos os vocábulos em destaque no texto correspondem a conectivos, palavras ou conjuntos dessas que propriamente estabelecem conexões entre o que se disse e o que se vai dizer no texto. E tais conexões manifestam relações semânticas, relações de sentido, né? E também a gente tem que perceber, né? Às vezes a gente tem falta de coerência num texto, por exemplo, quando nós não empregamos corretamente um conectivo desse. Por exemplo, se eu quis dar uma ideia de soma, né, de adição ao meu texto, né, aí a gente vai lá e coloca uma conjunção adversativa, né? Mas, porém, peraí, eu quero somar, eu não quero, né, trazer a ideia contrária. Então, isso prejudica a coerência. Pode ser que também seja cobrada aí alguma, por exemplo, para que o texto obtenha coerência, né, devemos trocar a palavra X por a letra A, B, C, D, E, né? Pode ocorrer da questão nesse sentido. Vamos lá, então nós temos relação de casualidade ou de explicação. Então a gente vai ter um porquê, uma vez que, visto que, já que, dado que, como, pois e assim vai. 2, relação de condição, condicionalidade. Então, se, caso, desde eu, contanto que, a menos que, sem que, salvo se, exceto se, a não ser que, né, em caso de, etc. Relação de temporalidade, ou seja, questão de tempo. E aí nós temos o quê? Quando, enquanto, mal, logo que, antes que, depois que, né, assim que, sempre que, até que, desde que. A letra ficou menor do que eu estava lendo. Deixa eu forçar um pouquinho aqui. Desde que, todas as vezes que, cada vez que, à medida que, a proporção que, e assim vai. Relação de finalidade. Então, nós temos aí para que, a fim de,
A fim de quê? E esse a fim, gente, é separado, tá? O afim junto é quando a gente quer dar a ideia de semelhante. Aquele adversário estava afim, ou seja, afim, ele era semelhante, tinha o mesmo peso, a mesma altura, né? Agora, afim de com a finalidade de, tá? Bom, aí nós temos relação de alternância também, né? Ou, ora, seja, né? Quer, e por aí vai, tá? Bom, relação de conformidade. A gente vai estudar depois as conjunções, tá, gente? Então, aqui, rapidamente, eu estou só dando uma pincelada, porque na aula que vem a gente já vai falar sobre as classes gramaticais. E as conjunções estão nelas, né? Então, conforme consoante segundo, como, veja que um conteúdo acaba puxando o outro, não tem jeito, né? De acordo com e assim vai. 7, relação de adição. E também, ainda, não só, mas também, né? Então, estou acrescentando. Mas o mais não é adversativo, não dá ideia contrária. Mas também, então, não só isso, mas também, ou seja, além disso. Além de, nem, né? Além do mais, ademais. 8, relação de oposição, ideias contrárias, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, embora, se bem que, ainda que, apesar de. 9, relação de conclusão, logo, portanto, pois, por conseguinte, então, assim. 10, relação de comparação, como, feito, mais do, né, do que, menos do que, tanto quanto, tal como, tal qual. Né? E aí nós listamos aí alguns elementos de ligação. Esses elementos de ligação, gente, os mais usados, pode ser advérbios, locuções, conjunções, preposições, tá? Não vou ler tudo aqui, é só para a gente realmente ter uma ideia, uma noção, né? Então, quando eu quero expressar prioridade, relevância, então tem aí, ó, em primeiro lugar, antes de mais nada, primeiramente, né? Tempo, quero falar de frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade, posterioridade. Então, enfim, logo, imediatamente, finalmente, eventualmente, por vezes, né? Nesse ínterim, né? Nesse meio tempo, enquanto, logo, sempre que, tá? Como eu disse, eu não vou ficar aqui lendo, vocês têm um slide aí, um material, depois vocês podem dar uma olhada aí com mais calma. Temos também ali a semelhança, a comparação, conformidade. Então, igualmente, da mesma forma, assim também, do modo, né, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente. Então, análogo é fazendo uma comparação, né? Isso é análogo a tal coisa, fazendo uma analogia, por analogia, né? Então, por comparação, de maneira idêntica, de conformidade, até para vocês fazerem o Audiex de vocês, né? Quando tiver dúvida aí, né? Acessa aí o material, veja qual é a conjunção que vocês vão usar para manter, né, um Audiex coeso. Condição, hipótese, se, caso, eventualmente. Adição, continuação. Então, além disso, ademais, o demais, outro sim. Né? Então, lembra que assim, o outro sim é sempre usado, né? Lá no finalzinho. Você escreve tudo que você quer. Aí, além de tudo isso, ou seja, outro sim, vale, né, ressaltar que tal coisa e tal. Né, como eu disse, sempre, né, o outro sim acaba aparecendo nos documentos, né? Por outro lado, e também as conjunções aditivas, né? O e, nem, né, não só, mas também. A dúvida, né, talvez, é provável, provavelmente, possivelmente, quem sabe, né, não é certo. A certeza, algo que, né, que você vai dar ênfase aí, então, de certo, por certo, certamente, indubitavelmente, sem dúvida, inquestionavelmente, inegavelmente, com toda certeza. Surpresa, imprevisto, inesperadamente, inopinadamente, de súbito, subitamente, né? Ele teve uma morte súbita, né? Então foi uma surpresa, foi uma morte, né, imprevista, e foi de repente, né? O de repente, que aparece aí também, imprevistamente, surpreendentemente. Temos vários palavrões aí, né? Surpreendentemente. Ilustração, esclarecimento, por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, saber,
né? Ou seja, propósito, intenção, finalidade. Então, com fim, a fim de, com propósito de, para quê, a fim de quê. Lugar, proximidade, distância. Então, perto de, próximo ao, próximo de, junto ao, junto de, dentro, fora, mais adiante, enfim. Aqui, acolá. E ainda algumas preposições e também os pronomes demonstrativos, né? E a gente vai falar das preposições também, os pronomes também na aula que vem. Resumo, recapitulação, conclusão. Então, em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, dessa forma, né? Logo. Causa e consequência, explicação. Veja que algumas preposições e conjunções acabam meio que se repetindo, mas vai depender do contexto, né? De como você vai empregar, né? Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, assim, de fato, né? Enfim, porque, portanto, pois, né? Contraste, oposição, restrição e ressalva. Então, você vai fazer uma ressalva, vai dar uma ideia contrária daquilo que você já mencionou. Então, pelo contrário, em contraste com salvo, né? Muito usado também aí, né? Exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, conquanto, se bem que, por mais que, e assim vai. E aí, claro, depois tem os exercícios, mas não agora. Deixa eu voltar aqui, então, só um minuto. Deixa eu pegar aqui o outro slide de coerência, para a gente tocar aí. Bom, então, coesão são os elementos, são as preposições, as conjunções, viram aí algumas palavras, até algum substantivo, veja um apelido que retomou, né? Então, a gente vai ter aí várias situações em que os elementos serão retomados aí para que o texto seja costurado. Então, às vezes, é necessário até que você volte um pouco, retome e depois dê sequência, né? Isso às vezes acontece. Vamos lá, então, agora na coerência textual. Como eu disse para vocês, a coesão está no papel, está no texto, é visível, né? Você pode até destacar os elementos de coesão. Agora, a coerência é uma ideia, uma questão mais semântica, é sentido. Fez sentido? Está coerente? A ideia é essa mesmo, né? Então, a coerência é um pouquinho aí, como eu costumo dizer, a coesão está no papel, enquanto a coerência está na cabeça, né? Então, vamos lá. Coerência textual. É o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Então, vamos ver aí, ó. Coerência, substantivo feminino. Ligação, harmonia entre situações, né, acontecimentos ou ideias, relações harmônicas, conexão, nexo, lógica, tá? Então, isso aí foi tirado aí do dicionário aí do Aurélio, né, para a gente ter uma ideia aí, né, da coerência. A construção textual deve ser a construção de todo compreensível aos olhos do leitor. A coerência textual é o instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças, né, do texto e dar um sentido completo a ele. Bom, cada palavra tem seu sentido individual. Quando elas se relacionam, elas montam um outro sentido. O mesmo raciocínio vale para as frases, os parágrafos e até os textos. Bom, cada um desses elementos tem um sentido individual e um tipo de relacionamento com os demais. O que isso quer dizer? Toda palavra tem o seu sentido, o seu significado, né, individualmente, mas dentro, né, de um grande contexto, né, a gente acaba ampliando, às vezes, até o sentido dessas palavras. Às vezes a gente coloca alguma coisa, né, tipo uma metáfora, a gente acaba ampliando a ideia. Por quê? Porque já não é mais o sentido literal, é o sentido conotativo, né, aquilo que a gente realmente amplia ou, né, na verdade,
a metáfora, né, por exemplo. Então, cada um desses elementos tem um sentido individual, um tipo de relacionamento com os demais. Caso essas relações sejam feitas da maneira correta, beleza, obtemos aí uma mensagem, um conteúdo semântico compreensível. Então, a gente tem a ideia, né, completa, a gente consegue compreender essa ideia. O texto é escrito com uma intencionalidade. Gente, todo mundo escreve com uma intenção, né? Então, quando você manda um zap para alguém, você escreve algo que você espera que essa pessoa entenda dessa forma. Quando você dá uma ordem para o seu subordinado, você espera que ele compreenda e faça aquilo que você pediu para que ele, né, faça. Quando você escreve uma carta, você espera que a pessoa que recebe essa carta, ela entenda o e-mail, né? Hoje ninguém mais usa carta. Mas você espera que ela entenda exatamente aquilo que você disse. Então, você tem uma intenção. Então, o texto é escrito com alguma intencionalidade, né? De modo que ele tem uma repercussão sobre o leitor, muitas vezes até proposital mesmo, né? Às vezes você quer deixar ali algo meio ambíguo, não quer que a pessoa, né, entenda as coisas de uma forma muito direta. Quem fez muito isso foi Machado de Assis, né? Será que Capitu traiu Bentinho? Né? Essa discussão é eterna, né? Então ele deixa várias ambiguidades ali para que, né, duplo sentido, para que você, né, realmente, né, entenda e compreenda e coloque a sua opinião, né? A ideia dele era essa. Então, para que a coerência ocorra, as ideias devem se completar. Uma deve ser a continuação da outra. Caso não ocorra uma ligação de ideias entre as frases, elas acabarão por se contradizer ou por quebrar uma linha de raciocínio. Às vezes ela nem se contradiz, mas quebra aquela linha de raciocínio. Então você vinha, né, numa ideia ali, de repente você, por exemplo, colocou um elemento de coesão, né, que não tem nada a ver, como eu falei, ao invés de você dar a ideia de soma, você trouxe algo que dá uma ideia contrária, de oposição. E aí acabou que, né, o texto ficou incoerente. Então, quando isso acontece, nós dizemos que houve uma quebra de coerência textual. A coerência é um resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo, porque também tem isso, né? Por exemplo, eu posso falar assim, a partir de agora, os países ricos vão dar dinheiro para todos os países pobres, né, para ajudá-los a ser uma potência, né? Ou seja, faz sentido isso, gente. Então, a questão, o texto está correto, os elementos de coesão estão colocados, empregados de uma forma, né, correta, mas e essa coerência, ela existe em relação ao mundo também? Então, tem isso, gente, não existe. Quem é que vai dar dinheiro, né, para um país pobre para que ele seja, né, uma potência, para que ele se torne um país rico? Enfim, né, a gente também tem isso. Às vezes, o texto está bem escrito, mas não faz sentido a ideia, né? Semanticamente, né, em relação ao mundo, né, está totalmente fora de contexto. Então, ela também é auxiliada pela coesão textual, isto é, a compreensão de um texto é melhor capturada com auxílio de conectivos, preposições, entre outros. Vamos ver aqui alguns exemplos de falta de coerência textual, olha só. Tem elementos de coesão, mas, né, a coerência, né, ou seja, o sentido, né, não tem. No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar, né? Onde nós enxergamos essa incoerência, essa falta de coerência textual? Né? Nesse período aqui, né, no verão passado, até chegou a nevar, né? Então, enfim, qual é a incoerência? Aparentemente, o texto está bem escrito, ó, no verão passado. Quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, tem até um aposto aí, né? Não pudemos aproveitar a praia, pois, olha aí, ainda tem o pois aí, elemento, né, de um conectivo, elemento de coesão aí, né?
O frio era tanto que chegou a nevar. Qual que é o problema desse período? Ou tá tudo certo? Não, Valéria, tá tudo certo. Não sei onde você viu incoerência aí. Tá tudo lindo. Alguém conseguiu perceber? Nevar no Brasil já é algo muito difícil, né? A gente às vezes consegue ali em Santa Catarina, ali na Serra, né, em São Joaquim, né? Pega ali uma nevezinha fina, né? Às vezes no Rio Grande do Sul, em algum local, na Serra Gaúcha lá, né? Em Gramado, Canela. Mas nevar, gente, no Ceará? Exato. Né? O Leandro colocou aí, no Ceará. Então, ó, no verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, falou, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Ou seja, esse frio todo no Ceará é incoerente, né? Então, a gente sabe que o Ceará é um local muito quente. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Ué, estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver? Aí seria o quê? Né? Estão derrubando muitas árvores, mas ainda assim, né, a floresta consegue sobreviver, ou seja, há muito desmatamento, né? Mas mesmo com tudo isso, né, a floresta consegue sobreviver. Agora, e por isso é um motivo para a floresta conseguir sobreviver? É o contrário, né? Então, vejo que aparentemente você tem ali todos os elementos, estão derrubando muita árvore, e por isso a floresta... Você tem elemento de coesão, mas não é o elemento adequado, e aí vai faltar coerência. Todo mundo viu Mico-Leão, mas eu não vi o Sabiá cantar. Aí vai aquela pergunta, né? O que tem a ver com as calças? Né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Todo mundo viu o Mico-Leão, legal, mas eu não ouvi o Sabiá cantar. O que tem a ver o Mico-Leão com o Sabiá? Né? Então, tá incoerente. Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Ué, se era todo mundo, menos todo mundo? Como é que eu posso colocar todo mundo e depois tirar todo mundo? Podemos notar claramente, então, gente, que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação, fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. Espera aí, incoerente, né? Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. Então, a escola pública não tem recurso e isso é um problema. Aí depois o governo promete e cumpre, né? Se a gente não tem recursos, está na capenga, essa situação está difícil, aí o governo prometeu e cumpriu, trouxe várias melhorias. Espera aí, acabei de falar que não tinha recurso, que é um problema. Aí trouxe várias melhorias na educação, fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentar a escola, né? E aí trouxe melhoras para o país, mas eu acabei de falar que era um problema no país. Então, totalmente incoerente. A gente lê um texto desse, né, uma redação dessa, por exemplo, né, e você acha que tá tudo ok. Nós temos aí o verbo, está no presente, usamos ali alguns elementos de coesão, os dois pontos, enfim. Isso retoma, né, isso trouxe. Ok, está tudo bonito, mas vá no entendimento, né, vá na semântica. Né, no sentido, você vai ver que o texto está incoerente. A falta de coerência em um texto é facilmente detectada por um falante da língua, mas não é tão simples notá-la quando é você quem escreve. Né? A coerência é a correspondência entre as ideias do texto de uma forma lógica.
Então, muitas vezes a gente... Eu tinha uma professora na época, na faculdade, que ela sempre falava assim, ó, o melhor revisor do seu texto é a gaveta. Porque naquela época a gente fazia tudo muito manuscrito, então datilografava, né? Hoje você tem um computador. Mas aí, por que era gaveta? Porque você escrevia, enfiava na gaveta, deixava lá 2, 3 dias, e quando você pegava o texto, você conseguia encontrar todos os erros. Se não todos, quase todos. Né? Porque quando você escreve com pensamento de escritor. Quando você lê, você está lendo como um leitor. Então, são focos diferentes. Quando você escreve, só pensa em escrever. Mas não pensa quem está do outro lado, como ele vai interpretar, como ele vai compreender e entender. Né? Então, a gente, às vezes, peca, né, nesse quesito. Porque você escreve, mas não tem como, né? Às vezes não revisa. E se revisa também, você ainda está com aquela ideia de escritor. E aí, daqui a 2, 3 dias, você lê o mesmo texto, você vai ver que, né, você cometeu várias falhas. Né? Bom, aí nós temos alguns tipos de coerência textual, tá? Então, eu coloquei também aqui, só como eu falei, para ficar algo mais didático, para a gente entender, tá? Mas também não precisa ficar decorando esses nomes, não. Coerência narrativa. Então, nesse tipo de texto é obedecida uma lógica entre as ações e personagens. Cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos aí sem contradições, né? Então, aí um exemplo, ó, ele ligou à noite para acalmar o desespero dela, sentou no sofá de couro já gasto, acendeu a luz do abajur na sala já escura, chamou por querida, clamou por perdão, relatou o dia e prometeu ser mais sensato. A conversa deu fome, ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada com um copo de leite quente preparado enquanto ele fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. Então, veja ali, você tem uma narrativa, os verbos estão no passado, ele obedece uma sequência lógica, são várias ações, então são 2 personagens, né, ela e ele, né, e aí vão, né, desenvolvendo aí esse texto, né, ele está coeso, né, ela, ele, né, então está tudo conectado e faz sentido. Coerência argumentativa. São apresentados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumento para sustentar a conclusão. Então, também é preciso obedecer uma sequência lógica de acontecimento para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão. A gente está vendo na forma que é escrita, né? Mas na prova de vocês vão ver no texto. Então, a gente entender esse tipo de situação, a gente compreende também melhor o texto. Cada coisa que a gente vai aprendendo, a gente começa a fazer uma leitura do texto de uma forma diferente. Né? Você começa a observar coisas que você não tinha prestado atenção. Você começa a ler o texto, né, com um novo viés, um novo foco. Que nem aquele do Zico, por exemplo. Quantos elementos foram utilizados, por exemplo, para não repetir, né, o texto, então para evitar as repetições, e às vezes você não tenha se dado conta, fazendo a leitura ali comigo, né, e você percebendo ali os elementos que foram usados, porque foram sinalizados, aí você vai, é verdade, eu não tinha percebido isso. Então, a gente começa a fazer leituras, interpretações de texto de uma maneira, né, diferente. Então, ó, coerência argumentativa, como eu falei, então vamos lá, o exemplo, ó. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade, do núcleo familiar. Então, veja, eu estou argumentando, né? Eu vou levantar o meu ponto de vista. Então, do núcleo familiar ao convívio em sociedade, é o Estado, contudo, responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Aí, ó, já me preparei para trazer uma conclusão sobre esse assunto. Então, eu argumentei, eu levantei a minha hipótese e agora eu fecho a minha ideia. Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que problemas como a violência na escola prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e Estado. 3. Coerência descritiva.
Então, lembra do descrição e descrição. A descrição, né, vai descrever. Então, nesses textos, é promovido um retrato das pessoas, coisas e ambientes com detalhes sobre suas particularidades. São usadas figuras que condizem com a cena, o ambiente, o tempo onde estão situados, personagens e acontecimentos. Então, tem um exemplo aí, ó. Fazia tão calor naquele dia que as roupas pareciam aderir à pele. Cada passo na calçada era um desafio ao bem-estar devido à temperatura do ladrilho, né? Ladrilho aí é uma palavra meio antiga aí, né? Seria o revestimento hoje, né? Mesmo assim, saiu mais cedo e foi fazer as compras de aniversário para a surpresa da noite. Nem mesmo o calor seria suficiente para impedir a festa. Então veja que tem riquezas de detalhes, né? A gente consegue perceber aí, né, o ambiente, a gente consegue, né, tem muitos detalhes que a gente consegue até imaginar o local, né? Isso, quando tem muita descrição, isso facilita a gente perceber. Então nós temos também os princípios da coerência textual. Existem 3 princípios básicos para compreendermos melhor o que é coerência textual. Então, é o princípio da não contradição, da não tautologia e o princípio da relevância. Só palavrão, né? Então vamos ver aí, ó. Princípio da não contradição. O nome já diz contradição, então não cair em contradição. O texto deve apresentar situações ou ideias lógicas que em momento algum se contradigam, né? Que tragam aí ideias opostas, contrárias. Porque às vezes você fala de uma coisa que nem aquele lá da escola, né? Então, a educação, né, é de péssima qualidade. Aí, de repente, o governo cumpriu aquela coisa toda, né? Enfim. Aí caiu em contradição. O princípio da não tautologia. A tautologia nada mais é do que o vício de linguagem que repete ideias com palavras diferentes ao longo do texto que compromete a transmissão da informação. Tem gente que às vezes escreve alguns textos que ele fica ali redundante, né? Parece que você está sempre patinando no mesmo lugar. Então, aquela ideia redonda, aquele, né, círculo. Então, ela fica dando ali a mesma coisa. Fala com outras palavras, mas não sai do lugar. Aí a pessoa está lá falando, contando uma história meia hora e está contando a mesma coisa, né? Aí você fala assim, vamos... Anda, vamos lá, continua. Tá bom, isso aí eu já sei, já entendi. Né? Parece que às vezes a pessoa não consegue nem ela mesma se convencer daquilo que ela está falando e ela fica ali, né, dando voltas e só reforçando aquilo que ela já mencionou. A gente já entendeu, né? Mas esse aí é o princípio da não tautologia, né? Ou seja, esse vício de linguagem que a gente acaba repetindo ideias com palavras diferentes. Então você até pode usar outros elementos de coesão, mas a ideia é repetitiva. Se isso ocorrer, gente, em algum texto, às vezes pode ser até proposital, para dar ênfase, né? É importante a gente prestar atenção, porque às vezes numa questão de interpretação, ele vai, né, fazer um questionamento que não está nítido ali. Como eu falei para vocês, antigamente, quando a gente era criança, nós aprendemos lá na escola da tia Teteia, né, a interpretar da seguinte forma. Está lá o texto. Coerência é blá, 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 e coesão é tal, 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 tal coisa. Aí chega lá a pergunta. O que é coerência e coesão? Aí o que você faz? Ctrl+C, Ctrl+V, copia e está tudo lindo. Então hoje não é assim. Nós precisamos interpretar de fato, inferir, né? Colocar aquilo que está entre linhas, né? Então a gente precisa perceber o que o texto quer dizer, né? E às vezes até o nosso conhecimento de mundo, como eu já coloquei aqui para vocês, eles vão acabar fazendo com que nós temos algumas ideias em relação àquilo que está sendo dito. Então nós vamos complementar, né, com o nosso conhecimento. Então, gente, a gente às vezes tem essa questão da tautologia, esse vício aí, às vezes ele é proposital para reforçar uma ideia.
Então, às vezes, a gente tem uma pergunta, um questionamento, que a resposta está ali. Aí você tem que, pô, ele repetiu isso aqui, foi proposital ou realmente ele vacilou aqui e não soube escrever bem o texto, que acontece também. Princípio da relevância. Um texto com informações fragmentadas, quebradas, né, torna as ideias incoerentes. Ainda que cada fragmento apresente certa coerência individual, às vezes as frases elas têm coerência, né, elas soltas. Mas se juntar uma com a outra, lé com cré, né? Então, se as ideias não dialogam entre si, então elas são irrelevantes, tá? Bom, a coerência é uma conformidade entre fatos ou ideias próprio daquilo que tem nexo. Conexão, né? Tem que ter nexo, tem que ter conexão. Portanto, podemos associá-lo ao processo de construção dos sentidos do texto e à articulação das ideias. E aí nós vamos, então, agora sim para os exercícios. Tá, gente? Então, sempre leiam, quando vocês forem fazer a leitura de um texto, né? Vocês forem observar, sempre olhem esses elementos, vejam se o texto está coerente, vejam se ele está com os seus conectivos, vejam qual é a ideia. Os conectivos nos ajudam a entender o que eles querem dizer, né? O que o texto quer dizer. Ele agora quer mostrar uma ideia oposta, né? Uma ideia contrária àquilo que ele já tinha mencionado anteriormente. Então, tudo isso aí nos ajuda, tá? Bom, pega então lá o exercício a partir agora da questão 96, né? Esse até é pequenininho. É porque eu já pensei na aula da semana que vem, que é uma aulinha grandinha, né? Porque a gente vai falar das classes de palavras. E aí, classe de palavras, né, a gente vai levar um tempinho aí para explorar. Né? Substantiva, e os tipos de substantiva e adjetivos. O verbo eu vou mencionar, mas eu vou assim dar de uma forma resumida, mas depois a gente vai falar, né, com mais calma dos verbos, né? Porque verbo aí nós temos vários tempos verbais. Então, mais para frente, eu vou falar assim no geralzão da classe de palavras, mas depois eu vou ressaltar a questão dos verbos, porque verbo sempre cai, né? Como diz, né, o ex-aluno meu, verbo é sempre verbo. Verbo é verbo, não tem jeito.
96, leite botou B, não é B não. Dá mais uma lidinha aí e raciocina aí se é... Qual que seria? Dá uma outra olhada. Olha com calma aí. É porque está grifado, ele está se referindo ao pronome. Então, ó, veja o comando, ele dá um exemplo, né? Coloca aí o pronome grifado na frase acima, evita a repetição no texto da expressão. Pode acontecer questão assim na prova, tá? Às vezes ele pega aí grifa lá, um A, né? Sublinha ou põe em negrito. E aí ele puxa para a questão. Então, aquele pronome grifado, né, na frase tal, 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 evita a repetição no texto. E aí a quem ele se refere, né? A quem esse pronome se refere. É muito comum questão assim. Depois a gente vai trabalhar também mais questões, tá, gente? A gente está chegando aí às 100 questões, mas assim, é aula e exercício, aula e exercício. Quando terminar toda a explicação, terminar toda a teoria, até lá já saiu a FOG, a gente vai saber se precisa também acrescentar alguma coisa. O ano passado eles colocaram a crase, né? Por exemplo, teve mais coisa, mas eles colocaram a crase. Não fazia sentido não ter a crase. Por quê? Porque a gente fala de concordância. Aí como é que eu falo de concordância e de regência sem falar da crase? Aí às vezes eu estava dando aula aqui da crase e tinha aluno que falava, professora, mas crase não cai. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer vocês entenderem regência, né, a questão da concordância e da regência, sem a crase, sem ensinar a crase? Então é um pré-requisito. Como é que eu ensino a multiplicar se eu não ensinei nem a somar? Né? Então eu falava assim, ó, vocês vão aprender a crase, né, para a gente poder trabalhar tal coisa. Aí acabaram colocando a bendita da crase na FOG, que não fazia sentido. Tem coisas que são pré-requisitos. Vejo que às vezes a gente esbarra, né, em algum conteúdo aqui, porque tá conectado, né? As coisas não são isoladas. Então, às vezes, a gente precisa de um para trabalhar o outro. Né? Como é que eu vou trabalhar multiplicação e divisão se eu não ensinei a criatura nem a somar e a subtrair? Né? Então, estou pegando um exemplo simples aí, né, da matemática. Então, assim, é complicado. Aí eles colocaram algumas coisas. Se acrescentarem algo na FOG, a gente acrescenta aqui também. Né? A polêmica aí agora é a licitação, né, por exemplo. Põe isso, põe aquilo, tem uma lei, tem a outra, vai seguir tal coisa. Então a gente aguarda a FOG, espera aí, né, e vê. Se sair algo, mas se tiraram isso aí da FOG, professora, não tem mais coesão, coerência. Tá, mas a gente já estudou, beleza, passou. Conhecimento, gente, não ocupa espaço. Abre o HD aí, vamos manter. Agora, se acrescentarem algo que não estava previsto, a gente também acrescenta aqui. Tá? E aí, quando a gente terminar toda essa parte de teoria, exercício, a gente vai só fazer exercício. Aí a gente retoma, a gente volta, tá? Não é problema algum. Bom, então, descobriram aí 96. Essa 97 está em dúvida em 2, isso é importante. Já me eliminou 3 aí, né? Isso é importante. Por quê? Porque a gente acaba tentando sempre adivinhar qual é a certa e não. Em múltipla escolha a gente elimina as absurdas e você sempre vai ficar aí entre duas mesmo, essa é a ideia, né? Sempre deixar ali entre duas. Às vezes a questão está muito tranquila, a gente, né, mata. Vamos ver então a 96. A safra brasileira de soja nos próximos anos deve ultrapassar a dos americanos. O quê? Então a safra brasileira de soja nos próximos anos deve ultrapassar a safra de soja, não mais brasileira, né? Porque brasileira é a nossa. Então, a dos americanos.
há uma comparação. A safra brasileira de soja nos próximos anos deve ultrapassar a safra dos americanos, ou seja, a safra de soja deles. Então, aí o pronome grifado na frase acima evita a repetição no texto da expressão a safra de soja. Se você tivesse que colocar tudo, né? A safra brasileira de soja nos próximos anos deve ultrapassar a safra de soja dos americanos. Então, evita essa repetição. Não é a área agrícola, porque nem foi mencionado. Potência do Brasil também não foi mencionada, a questão da potência. A segunda maior produção de soja, né? Não disse qual é a primeira, então como é que eu vou saber que é a segunda? Enfim. E a safra brasileira de soja, não posso colocar a safra brasileira de soja, porque antes era do brasileiro, agora é dos americanos, então não é mais brasileira. E há uma comparação entre as duas. Então, a safra de soja. Matou a 97, Leite? Vamos ver então a 97 aí pra gente fechar. Eu vou fechar aqui na 97, tá, gente? Eu tô ficando zonza aqui porque eu não comi. Eu vim direto do trabalho e acabei também vindo sem óculos. Eu tô com dor de cabeça, tá dando enxaqueca doida. Vamos lá, então só para fechar a 97 aqui. E aí depois vocês fazem assim com calma em casa. Na aula que vem a gente termina a correção. Então, no trecho. Isso significa que entre as mercadorias de compra planejada, como leite, o açúcar, entre outros, devem ser colocadas outras mercadorias não programadas que atraiam, deixa eu ampliar um pouquinho, que atraiam a atenção do consumidor. Observa-se que o pronome isso, né, isso significa que entre as mercadorias de compra planejada, então o pronome isso é um elemento coesivo, que ele indica ordenação de ideias no texto, ele reafirma o que foi dito, ele indica uma oposição de ideias, ele sintetiza, inicia aí uma conclusão ou traz uma alternância de ideias. Tá? Mesmo que nós não tenhamos lido todo o texto, né? Mas esse trecho aí a gente consegue aí perceber. Então, o que vocês colocaram aí na 97? D. Se a 97 for D, eu errei de novo. Você botou o quê? C. Se você ficou entre a C e a D, é isso? Isso significa que entre as mercadorias de compra planejada, como o leite, o açúcar, entre outros, devem ser colocadas outras mercadorias não programadas que atraem a atenção do consumidor. E aí? É D, porque ele vai sintetizar. Ó, isso significa, então, quando você está discutindo alguma coisa com alguém, discutiu, aí tá, concluindo. Então, tudo isso que você falou, significa que tal coisa, blá, 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 aí você vai concluindo em cima disso, né? Então, isso aí, ó, isso que você disse aí, isso significa, entendeu? Então, você resume tudo que foi mencionado por alguém e aí você entra com a sua conclusão. Então, sintetiza e inicia uma conclusão. Ó. Isso significa entre as mercadorias de compra planejada, né? Ele dá o exemplo, quais são essas compras? O leite e o açúcar, por exemplo, entre outras coisas, né, os itens aí diários, enfim, deve ser colocadas outras mercadorias que não programadas, né, para que atraia a atenção do consumidor. Ele quis dizer, tipo, aquelas coisinhas ali que ficam, por exemplo, né, à vista, né, aquela coisa ali que fica no caixa, né. É interessante como, né, passem a observar o chocolate, os brinquedos, né, na altura ali das crianças, né? Então, o marketing também, o mercado, eles têm aí uma coisa para organizar. Pode ver que os mercados onde você vai é tudo basicamente ali, à mesma altura, né? Na mesma disposição. Senta no mercado, senta no outro, é basicamente a mesma coisa, né? Você estava entre C e D, né? Indica uma oposição de ideias, não tem oposição. Na verdade, ele vai sintetizar e vai reforçar, né, aquilo que ele tinha pensado ali. Né? Então, ele vai trazer uma nova conclusão. Então, é isso. Pessoal, desejo então a vocês aí uma boa noite, um bom descanso. Concluam aí a atividade. Aí na aula que vem a gente corrige. Isso aí é rapidinho, né? São pouquinhas questões. Tá bom? Bom resto de semana, bom final de semana. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.